É um culto, coisa para as crianças. Não, vou falar. Peço a todos que fiquem em silêncio e que nós possamos ter esse momento muito especial de comunhão com Deus e esquecendo de todas as coisas lá fora e principalmente desligando o celular para que ele não toque, não venha fazer você sair daqui. É uma hora só de tempo que você vai estar dando de você para o nosso Deus. É uma hora só. Acabando, pode ligar o celular normal. Mas nesse momento, vamos todos estar dando tudo de nós ao nosso Deus que Ele merece. Então, a partir desse momento, todos em silêncio. Muito bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O culto de hoje é um culto especial, em homenagem às crianças, e também as nossas crianças estarão cultuando e adorando ao nosso Deus. O culto será dirigido e realizado totalmente por eles, com a supervisão dos nossos irmãos e do reverendo Josué. Que todos tenhamos um bom culto e possamos louvar e adorar ao nosso Deus.
Bom dia. Meu nome é Olivia, sou a presidente da UCP. E hoje eu e a diretoria viemos iniciar o culto das 11. Bom, queria começar agradecendo a Deus por esse domingo que Ele nos deu. Vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai santo, eu te louvo, Senhor, por mais um dia de vida. Eu te louvo por essas pessoas que tiveram o privilégio de vir na tua casa, ó Pai, para aprender da tua palavra, para ver essas crianças cantando. Eu te agradeço, ó Pai, por isso. Cuide desse domingo, que ele seja maravilhoso para todos. Em nome de Jesus, amém. Agora a gente vai cantar o hino 93, Firmeza e Fé. Vamos lá? Todos de pé. Obrigado. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho aos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Senhor, abençoe, Senhor, esse culto de hoje, Senhor, e cuida do nosso dia. Em nome de Jesus, amém.
Vamos fazer a leitura do Salmo 139, do 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra a mim não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremão do levado e não posso atingir. Iniciaremos os cânticos com um grupo escalado neste domingo. Toda a igreja em pé louvando ao nosso Deus. Todos. Levantarei as minhas mãos, porque o amor me alcança e me faz louvar. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, porque o amor me alcança e me faz louvar.
correm para o mar. Teus rios de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te ver descer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar de ti.
Tio Zezinho, passa. Olha o barrigão. Louvemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Lá. Louvemos, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio ao Senhor, com tudo que é ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam as mares. Do nome do nosso Deus, em teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Louvando meu Jesus, meu Jesus, outro igual não há. Quero louvar as maravilhas de teu amor. Louve a nosso Deus, consolo, você está. Louve, força e refúgio ao Senhor, com todo o seu ser. Louve, com tudo que sou. Louve, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, ó nosso Deus, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Ouvi todo o coração, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas pra mim. Podem sentar. Amém? Oh, glória. Amém. Nós vamos ter um momento de oração pelas famílias da nossa igreja.
para que Deus fortaleça a família, porque, infelizmente, a família está sendo atacada de todas as formas, e que possamos estar firmes para que essas crianças possam crescer como crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu vou pedir ao Gui que faça uma oração e depois eu farei outra. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Abençoa as famílias de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, de uma maneira tão especial, tão maravilhosa, instituiu a família. Obrigado porque o Senhor fez homem e fez mulher e os colocou ali no jardim. Não foi outra forma. E essa forma que o Senhor fez, esse projeto maravilhoso, continua até os nossos dias. Temos visto ataques do inimigo tentando desfazer isto, mas pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, do nosso mundo, para que possamos juntos, firmes, continuar trabalhando e falando do Teu amor. Que as crianças cresçam sadias, firmes e fortes, conhecendo o Senhor, amando ao próximo. Te louvamos, ó Deus, pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias da Igreja Presbiteriana. Te louvamos pelas famílias do nosso país, do nosso mundo, ó Deus. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre cada uma. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Junta Diaconal, em parceria com as crianças, tem feito alguns trabalhos sociais. E, entre eles, o trabalho que a gente atende o pessoal da base de missões de São Paulo, da Cracolândia. A gente está tendo o privilégio de recebê-los eles hoje. Eles vão cantar uma música para a gente. Mas fora esse trabalho social, as crianças visitam asilos, fazem campanhas. Hoje vai ter a campanha do brinquedo, mas elas também já juntaram alimentos, já juntaram roupas. E a gente vai incentivando e ensinando as crianças a trabalhar com ação social. Hoje, a Igreja Presbiteriana e a Junta Diaconal, que é o braço de missões dela, atende o projeto, a gente ajuda no Cefas, no projeto Resgate, ajuda na Casa Aconchego e ajuda o pessoal da Cracolândia aqui com essas crianças. Lá é um trabalho realizado todos os sábados com 35 crianças que moram em torno daquela região. A missão deles, além de levar eles a Jesus, é tirar eles do caminho das drogas que estão lá, que são os vizinhos deles. Tá? Então, é um privilégio aqui, nós vamos ouvi-los. Um, dois, três, quatro. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai. Esse aqui é a mamãe e o meu irmão. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou a respeito
Nós estamos lendo o Salmo 139, quando fala da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Chamou o Guga para fazer a leitura do último texto, que fala da onipotência de Deus, como Deus nos conhece, sabe tudo da nossa vida. E como nos criou. É para vocês abrirem Salmo 139, de 13 ao 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contraria, sem jamais chegar ao fim. Vamos orar. Deus de amor, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração nesta manhã, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Chega um pouquinho para cá. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou falar sobre o quê quando eu estou falando em 1 Coríntios 13? Sobre o quê? Amor. Não vai ser sobre amor. É um amor de Deus, mas capítulo 13, 1 Coríntios, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Bem, essa é uma carta de Paulo, texto de Paulo, e ele está falando sobre o amor e está dando uma recomendação para que nós, adultos, pensemos de uma forma diferente. Nós não somos mais crianças. Nós temos que agir de maneira diferente. Somos adultos, somos homens e mulheres e que temos que agir de uma forma diferente. Mas é interessante que Paulo faz uma recordação. Quem era Paulo? Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, vamos ver algumas coisas particulares do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi criado em Tarso, na Cilícia. Ele era uma pessoa urbana, diferente muito de Jesus, talvez, uma cidade maior. Ele até disse certa vez que a cidade de Tarso era uma cidade não pequena, era uma cidade boa, era um porto. E ele cresceu ali com seu pai grego, provavelmente, com cidadania romana por causa do seu pai, a sua mãe provavelmente judia, e ele cresceu de uma forma saudável ali, conhecendo muito, estudando muito, porque ele próprio disse certa vez que ele avantajava dos da sua idade no conhecimento. Ele disse que conhecia bastante, desde pequenininho. E ele cresceu, e quando ele tinha mais ou menos seus 13 anos, ele saiu lá de Tarsos e foi levado para Jerusalém. E ali ele foi ser aluno de Gamaliel. E assentado aos pés de Gamaliel, ele aprendeu as letras, aprendeu todas as coisas, as leis, e se tornou um fariseu mais à frente. Mas quando criança também ele aprendeu uma profissão.
ele foi aprender a profissão porque de fedor de tendas, usando peles de cabra. Era um rapaz, um homem zeloso, preocupado com o próximo e preocupado também com o judaísmo. E ele então sai para procurar os cristãos naquele momento tão difícil. E de repente Jesus encontra com ele, indo para Damasco. E ele então passa a ser um pregador, um servo de Jesus. E é interessante que ele não fala de crianças, mas eu gosto muito de pensar sobre crianças nos escritos de Paulo. Eu até brinco, eu já escrevi diversos livros, mas eles vão ser tudo em memória, né? Vai ser lá na frente. Eu escrevi um livro sobre Jesus e as crianças, uma vez até falei um pouquinho sobre ele aqui, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre Paulo e as crianças. E Paulo até me sugeriu aqui, quando eu era menino. Quando eu era menino. Eu começo a recordar um pouquinho, eu tenho até um pouquinho de receio de falar na frente das crianças, mas as crianças vão me entender. Quando eu era menino, eu não era tão pacato igual os meninos de hoje. Eu fazia muitas coisas. A gente fica olhando para trás e observando o que nós fizemos lá na nossa infância, e lá no interior de Minas ainda, eu cavava junto com meus irmãos, nós somos somente 8 irmãos. Então nós fazíamos buraco debaixo da terra. E a gente entrava para debaixo da terra, fazendo aquelas cavernas. Um irmão passava para o lado de cá, o outro fazia para cá, o outro ia para lá. E aí a gente ia fazendo nossos quartinhos debaixo da terra. Furávamos um buraquinho para ter um pouquinho de ar. E a gente levava lá para baixo daquelas cavernas esterco de cavalo e colocava fogo para poder espantar os pernilongos. O problema sério é que esterco de cavalo é tóxico. E ainda a gente levava vela. E tinha um problema sério, porque também estava no meio do mato. E se entrasse uma cobra antes? Eu penso nisso agora. Naquela época, eu não lembro, não pensava naquilo. E a gente brincava. E se alguém pisasse em cima e nós lá dentro desmoronasse em cima da gente? Mas eu fico pensando nas outras coisas. Carrinho de rolimã que a gente descia, não tinha asfalto nem nada. A gente descia na terra bruta. E a gente caía e ralava tudo. Bicicleta, quando a bicicleta nós não tínhamos, éramos pobres. A gente pegava a bicicleta e colocava bambu para poder segurar. Só que ela ia reta. Ele segurava tudo, só ia. E nós estávamos lá em cima da bicicleta, descendo ladeira abaixo. Lembro de ir de bicicleta também sem freio com o colega Otoniel. A gente ia lá para o córrego para poder nadar. E a gente entrava, pulava, saía do outro lado. A gente não sabia nadar. E o poço era fundo. Não tinha ninguém, só eu e eles. Eu fico pensando, a gente fica falando, os meninos de hoje são terríveis. Será? Comece a pensar um pouquinho no seu passado e você vai ver o que era terrível. Talvez alguns aqui não agiram dessa forma. O apóstolo Paulo faz essa recordação, quando eu era menino. E ele começa a primeira parte dele falando assim, quando eu era menino, falava como menino. Eu queria parar um pouquinho nessa questão da fala. Ele falava como menino. Nós temos que ter essa noção, infelizmente, muitas vezes, alguns fazem críticas ao culto das crianças. Eu sei que eu não gosto de usar o termo culto infantil, porque o culto não é infantil, mas é o culto das crianças. Mas no português temos mais ou menos 400.000 palavras. Uma criancinha de 1 ano não fala uma palavra. De 1 ano e 2 meses já começa a falar 80 palavras. Uma criancinha de 6 anos fala 10.000 palavras. Ela não vai entender tudo que eu estou falando. Eu preciso falar um pouquinho especial para ela. Uma criança, quando está até 1 ano, ela tem que ter um momento dela
para que ela possa também não somente aprender, porque é uma das épocas que mais se aprende exatamente quando é bebezinho. Graças a Deus, por isso que se você sair dali hoje, você vai ver ali em frente um berçário, até crianças de 0 a 1 ano. Porque é o momento que ele mais aprende, porque ele vai estar assimilando todas as coisas, e aprende com todos os sentidos, com os gestos. Não é para a mãe colocar lá e alguém cuidar, não, é para ensinar para o seu filho. É para educar o seu filho, para que ele possa aprender, porque ele aprende com todos os sentidos, com o gesto, com tudo. Porque se ele não tiver esse momento, ele não vai aprender a falar, apesar de gugnar. Mas é interessante, o apóstolo Paulo, falando que ele falava como menino, nós, adultos, falamos mais ou menos 120 mil palavras, 100 mil palavras. Quando vai dos 6 anos para frente, aí estoura tanto aprendizado. E nós temos que trabalhar na fala das crianças. Mas ele não fala somente na fala. Quando eu era menino, falava como menino, pensava ou sentia como menino. Sentimento de uma criança. Sentimento de tristeza, de angústia, mas de alegria também. E é interessante que o sentimento de uma criança não é somente depois que nasce, antes que nasce também. O texto de Maria visitando Isabel é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Quando diz a palavra de Deus que Isabel chega e ouve a saudação de Maria. De repente ela fala assim, olha, quando me chegou a voz da tua saudação, a criança estremeceu de quê dentro da barriga? O texto fala de alegria por sentir a presença de Jesus. Jesus era um feto de no máximo 3 meses de vida. E João Batista, no máximo 9 meses, porque a diferença dos dois era de 6 meses. Um feto. Por isso eu sou contra o aborto. Totalmente contra, porque é uma vida que tem sentimentos de alegria. E a Bíblia Sagrada já falava isso há 2000 anos atrás. Aliás, muito antes, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, há 3.500 anos atrás, ele já falava do sentimento de uma criança, não um sentimento bom. Eu acho que não é tão bom. Ele fala assim que Jacó e Esaú estavam dentro da barriga. E os 2 menininhos brigavam dentro da barriga. E a mãe pediu até a morte. E de repente, então Deus fala assim, olha, fica tranquila, porque há 2 nações no teu ventre, e o mais velho servirá o mais moço. Sabe o que estava fazendo ali? Era uma briga dentro da barriga. Era Jacó falando assim, eu quero sair primeiro. Eu quero ser o primeiro. E ele tentando passar na frente do irmãozinho Esaú. Ele não conseguiu. E quando ele saiu, ele sai segurando o pezinho do irmão. Era talvez dizendo assim, eu quero sair primeiro, vem para cá. Volta, eu quero ser o primeiro. Egoísta, querendo ser o primeiro. E a vida toda dele foi exatamente querer o direito de ser o primeiro. Ele comprou o direito de primogenitura. Ele mentiu para o pai. Ele beijou o pai mentindo para ter o direito de ser o primogênito. A vida toda. Isso, esse sentimento, ele teve na barriga da mãe. Mas se você olhar o outro texto, o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, pensava como menino. Como é o pensamento de uma criança? Vai longe. Viaja. Não vê as consequências. E a gente tem que pensar nisso, que criança pensa de uma forma diferente de um adulto. E se nós não tivermos essa noção, nós não vamos tratá-las com a dignidade que devem ser tratadas. Mas eu queria passar bem rápido, porque o nosso tempo é curto. Eu queria pegar outros textos de Paulo falando sobre criança. Olha, por exemplo, Efésios capítulo 4, é um dos textos interessantes, e que fala dos dias atuais. Efésios capítulo 4, Paulo está falando para os adultos, para que a gente possa ter um crescimento espiritual grande. E nesse momento, quando ele fala do crescimento espiritual grande que devemos ter, ele fala o seguinte, capítulo 4, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos.
E aí ele começa a dizer como eram os meninos naquela época. A primeira palavra que ele usa é qual? Como? O menino na época de Paulo era agitado? Que absurdo. Na época de Paulo, a criança era agitada. Dê graças a Deus porque os meninos são agitados. Louve a Deus. Eu sempre falo aqui, e eu não sei se eu já falei sobre isso na igreja, mas eu dou graças a Deus quando os meninos entram fazendo bagunça na igreja. Tá certo? Não? Eu vou falar que está certo. Sabe por quê? Eu vou ter a oportunidade de falar assim para eles. Não pode. Ele vai perguntar assim para mim, por quê? É a pergunta de toda criança. Porque aqui é a casa de Deus, não corra, não faça bagunça. Tá bom, pastor. E ele sai andando aqui, o coleguinha dele chega lá na porta, fulano, corre aqui. Ele sai correndo. Vai embora. Se ele lembrar no meio do caminho, ele fala, pastor, foi mal. Dê graças a Deus. Sabe por quê? Daqui mais uns dias ele cresceu. Adolescente. Aí você vai ter que falar assim, corre. Calma, não estresse. Virou adolescente. Adolescente não corre. É a vida. Agora, se você viu um adulto correndo aqui, corre atrás, porque aí é problema. Que aí é problema. Porque adulto não corre também. Então, se nós não tivermos essa noção e pensarmos como Paulo, não sejais como meninos agitados de um lado para o outro. E aí ele usa mais uma palavrinha. Qual que é uma outra palavrinha que ele usa? O quê? Levados. Criança não vai sozinha. Naquela época ainda podia ser. Na minha época eu ia sozinho para muitas coisas. Mas hoje não. A criança tem que ser levada. Tem a UCP aqui no sábado. Se você não trouxer seu filho, sua filha, não vai ter a bênção. Ele vai ser levado por outras pessoas para outros lugares. E você pense, eu estou levando, ele está lá em casa. Não está não, porque ele vai estar com outras pessoas. Talvez na televisão, está na internet, em outros lugares. Caminhando para o lado errado. Tem que ser levada. Levada para a casa de Deus o máximo possível. Para que ele possa crescer de uma maneira sadia. O problema que ele fala, olha o que ele fala. Levados de um lado para o outro, por toda sorte de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. Os homens continuam, se naquela época já induziam as crianças ao erro, quanto mais nos dias atuais, com a facilidade de comunicação com os nossos filhos. Se nós não tomarmos cuidado, alguém vai levar os nossos filhos para outro lugar e está levando. E está levando. É abrir os olhos. Temos que estar firmes, lutando contra as ciladas do inimigo, a artimanha dos homens que estão induzindo os nossos filhos ao erro. Se na época de Paulo tinha, quanto mais hoje. O que nós estamos fazendo como igreja, como família? Desligue as televisões, coloque coisas boas, coloque coisas que edificam. Faça o que Paulo recomenda em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando eu era menino, eu era levado por toda sorte de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. Mas abra sua Bíblia também em Timóteo, 1 Timóteo. Eu vou terminar com essa parte, poderia falar sobre muitas outras que Paulo fala, mas 1 Timóteo, ou 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O versículo 14, 15, 16 e 17. Quando ele fala assim para Timóteo, Paulo fala para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Quando eu era menino, eu sabia as sagradas letras. Meus pais faziam culto doméstico. Meus pais me ensinaram a Bíblia Sagrada. Meus pais faziam com que a gente decorasse os versículos da Bíblia Sagrada. Eu lembro nós 8 irmãos sentados,
E cada um tinha que recitar um versículo. Eu tinha um preferido. Meu preferido era Jesus chorou. E eu ainda discutia com meu pai sobre esse versículo. Teve uma vez que meu pai chegou para mim e falou assim, e naquela época falava assim, e eu acho que ainda hoje devia falar, homem que é homem não chora. E eu falava assim, mas Jesus chorou. Jesus chorou porque ele era um homem, um ser humano. Ele tinha todas as coisas que um homem tem. Ele passou por tudo para ser o meu representante. E eu posso falar de Deus, de Jesus, homem, por esse texto tão pequenininho da Bíblia Sagrada. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Eu era levado por toda sorte de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. Eu sabia as Escrituras Sagradas. Mas quando eu era menino também, eu tenho uma certeza que eu fui escolhido por Deus. O apóstolo Paulo fala isso, que desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. E eu fui escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Que Deus nos abençoe e que a igreja possa se preocupar com tudo. Que a igreja possa ter uma preocupação geral, mas as famílias principalmente. Que as famílias possam preocupar e trazer os seus filhos. É gostoso quando nós podemos ver as crianças. Nós tínhamos no acampamento 160 crianças. Queríamos, o coração nosso é maior, a gente queria levar mais, tivemos que deixar umas 30 crianças, porque não cabia. Muitas querendo ir também. Graças a Deus pelo trabalho de todos, pela bênção que tem sido. E que Deus tenha misericórdia, para que essas crianças possam crescer como crescia o nosso amado Jesus, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar. Obrigado, Deus, por Tua palavra, e que ela continue falando ao nosso coração, que possamos ver o que o Senhor tem para nós, e que possamos transmitir essa mensagem para outras pessoas, porque o mundo, tantas pessoas aí, o inimigo está querendo levar nossas crianças para caminhos tortuosos, que possamos ter artimanha para levá-los à verdade, que possamos ter estratégias maravilhosas, dá-nos, ó Deus, para todos, para que possamos ganhá-las para o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe um amigo meu aqui, é costume, sempre quando eu venho aqui trazê-lo, ele veio aqui e está dormindo. Acho que... Deixa eu dormir. Vem cá. Tudo bem com você? Tudo bem, o senhor? Tudo bem. Cumprimenta todo mundo. Boa noite. O que você falou? Boa noite. Não é boa noite. É boa tarde já. É boa tarde? É. É que estava escuro dentro da gala, que esse que está de noite agora. Não. É boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Comigo também. O seu nome? O senhor já sabe? Eu sei, mas tem muitas pessoas que não sabem o seu nome. Meu nome é Barnabé. E o nome todo? Barnabé não sei de quê. O que você gosta de fazer? Dormir. Tá. Mais alguma coisa? Dormir de costa, de lado. É só dormir? Não, sonhar também é legal. Eu trouxe você aqui para a gente falar um pouquinho só do acampamento. Você foi no acampamento? Eu fui. E quanto você pagou? Foi de graça. Foi de graça? É. Só que não foi engraçado, não. Mas qual que era o tema? Engraçado. E não foi engraçado por quê? Estava sem graça. Por que estava sem graça? É que teve uma desgraça. Espera aí, desgraça?
desgraça, eu vou colocar o nome, talvez uma palavra mais suave. Um problema. E qual que foi esse problema? O senhor parou de falar e eu também. É que eu fiquei rouco. Eu perdi a voz todinha. Não sei por quê, que quando o senhor tem cloglenga, eu tenho também. Isso é coisas da vida, né? Isso acontece. Mas é o seguinte, aí as crianças ouviram você cantar uma música. Eu posso cantar ela? Eu acho que pode. O Samuel está aí? O Samuel está ali. Tudo bem, Samuel? Então, você toca, você canta também? Tem um pedestal para ele ali? Se pudesse colocar um pedestal? Ou aqui em cima? Acho que dá aquele ali. Mas o Barnabé, é o seguinte, você falou que o acampamento foi tudo bom. Tinha muitas crianças, não é? As crianças, está vendo o tanto de criança aqui? Que lindas, hein? Esses que estão ali são os pais deles? São. Por que depois que cresce fica tudo feio? Mas Barnabé, não pode falar assim, não. Não pode falar. Oi, Tizezinho, tudo bem? Cadê o cabelo dele? Então, tudo bem? Então, é o seguinte, Barnabé, eu queria que você depois, então, você vai cantar a música com Samuel, e aí você despedisse dele depois, tá bom? Tem as crianças ali, não é? É do projeto. Tá certo. Eu já esteve lá uma vez. Eu não sei se é o mesmo projeto, né? Mas quem sabe um dia você vai lá conversar com os meninos lá, né? Tá bom? Então, eu vou cantar essa música, eu e o Samuel. E a letra dela é muito difícil. A letra é muito difícil. Então tá bom. E eu queria que vocês decorassem, prestassem muita atenção. Tá bom. Então, todo mundo aprendesse a letra. Então, pode falar a letra para todo mundo aprender. Laiá, laiá, laiá. Vamos repetir. Laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá. Será que eles decoraram? Eu acho que decoraram, viu, Barnabé? Esse daqui deve funcionar. Som. Foi? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro quem que vai? Você. Deixa eu pedir. Então lá. Diz aí, ó Barnabé. Eu vou dizer. Como é que você faz quando você quer louvar a Jesus de Nazaré, o príncipe da paz? Laiá, 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 laiá. Laiá, 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 laiá. Laiá, 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 laiá. Laiá, 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 laiá. Criançada? Diz aí, ó criançada, como é que você faz quando você quer louvar a Jesus de Nazaré, o príncipe da paz? Vamos, criançada, bem alto, vai! Laiá, 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 laiá. Cacai agora, diz aí, ó Cacai, como é que você faz quando você quer louvar a Jesus de Nazaré, o príncipe da paz? Papai, vamos lá! Laiá, 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 laiá. Laiá, 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 laiá. Diz aí, ó mamãe, como é que você faz
quando você quer louvar a Jesus de Nazaré, o príncipe da paz. Diz aí a todo mundo, como é que você faz quando você quer louvar a Jesus de Nazaré, o príncipe da paz. Laia, 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 laia. Aí, Barnabé. Obrigado, Samuel. Ô, Barnabé, despede deles. O quê? Despede deles. Diz que de? É? Ai, vida triste. Por quê? Tem que voltar com a dentro da mala. Tá rindo, né? Porque nem os 6. É ruim dentro da mala? Entra lá que o senhor vê. Não me cabe dentro da mala. Nem eu, o senhor é que me escrenge lá dentro? Não, mas é a minha casinha, eu gosto dela. Tá bom. Mas tem que ir embora mesmo? Tem que ir embora para almoçar. E eu não posso ir, não? Ah, não? Você tem que ir embora. Então tá. Eu vou despedir de vocês com a minha escadinha eletrônica. Pastor, cuidado comigo, tá? Eu vou tomar cuidado, viu? Tchau. Tchau, entra aí. Cadê a Nesquerna? Tá aqui, calma. Cadê a Nesquerna? Tá aqui. Cadê a outra? Tá aqui, Barnabé. Ih, tá escuro aqui dentro. Pastor, o que foi? Ô, pastor, que? Não vira a gala, não, tá? Ih, virou. Não. Bem, eu creio que Deus pode usar muitas maneiras para a gente alcançar as crianças. E que Deus tenha misericórdia de nós. Possamos fazer o melhor para poder usar, de fato, coisas maravilhosas. E louva a Deus, porque a nossa igreja tem essa possibilidade de fazer. Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas coisas que a igreja tem feito para que as crianças possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Mas que vocês, como família, possam dar todo o apoio para que isso possa acontecer. Porque tem um grupo maravilhoso aqui que está querendo servir e servir as crianças de vocês, as nossas crianças, as nossas. Nós vamos passar bem rápido aqui sobre o Pinheiros Infância, sobre esse projeto da Igreja de Pinheiros. É um projeto tão interessante que eu sempre falei sobre a importância desse projeto, porque são departamentos separados, mas nós temos um conselheiro que trabalha com todas as crianças e um pastor que trabalha com todas as crianças da igreja. Então, temos ali, por exemplo, a Pinheiros Infância, a EBD, temos a UCP, o culto das crianças, e também o culto das crianças 2. O culto das crianças 1 à noite, ele alcança as criancinhas até 6 anos, e aqui as crianças participam, já com 7 anos, já participam do culto, participam da liturgia, e depois saem para ter uma mensagem específica para a idade delas, separados. E depois de 12 anos já ficam no templo participando das atividades normais, como adolescentes. Bem, cada área, desculpa, voltando aqui, nós temos as coordenadoras. A IBD, Escola Bíblica Dominical, a coordenadora Daniela, Rafaela e Aloyd. A equipe, 46 pessoas, entre professores, assistentes e auxiliares de lanche. Crianças matriculadas, são 210 crianças, de 1 a 11 anos. Total, 9 classes na EBD. Domingo é das 9 às 12h20.
Aqui nós temos as crianças em atividades nas programações da UCP e da... Se pudesse, talvez, apagar um pouquinho a luz, só para poder ver, eu creio que talvez seja... dê para ver melhor um pouquinho. Essa é a parte da EBD. A UCP, o coordenador é o... o problema é meu aqui, tá? Desculpa, isso aqui está me dominando. O Nenê e a Adriana. Então, as programações do sábado, de 15 às 18 horas, e são 10 pessoas, mais ou menos 60 crianças, a 6 a 11 anos. E os acampamentos nós temos feito em parceria com o Mackenzie, e temos levado muitas crianças do Mackenzie. Eu sou o capelão do Mackenzie, então, com essa parceria, graças a Deus pela igreja, nós conseguimos diminuir custos no acampamento também do Mackenzie. Então, é uma oportunidade grande de falarmos do amor de Deus também para muitas crianças que são ali do Mackenzie. Esse é o trabalho da UCP. Esse aqui é lá no acampamento, as atividades, aqui o piquenique que a gente faz, programação de piquenique, isso aqui no acampamento. Então, tem diversas atividades aqui no acampamento. As atividades não são somente aqui na igreja. A gente faz muitos passeios, piqueniques, programações de piscina com picolé no início do ano. Então, tem muitas coisas muito gostosas que têm atividades fantásticas com as crianças da nossa igreja. Aqui nós temos a culto das crianças 1. Então, nós temos a Ju e a Flavi, que são as responsáveis, as coordenadoras. São 35 pessoas entre assistentes, crianças que frequentam de 1 a 6 anos, 4 classes, todos os domingos, enquanto tem o culto aqui, já podem levar as suas crianças para participar das atividades, das programações do culto das crianças 1. Aqui nós temos a programação do culto das crianças 1, que tem as atividades e sempre uma programação especial para as crianças na igreja. O culto das crianças 2, ele é coordenado pela Eliana. Nos domingos também, das 19h30 às 20 horas, as crianças participam da liturgia aqui e logo na hora da mensagem eles saem para essa programação especial. 15 pessoas trabalham, tem 40 crianças mais ou menos matriculadas. O louvor, o tio Zezinho coordena o louvor na escola bíblica dominical, pela manhã, que nós temos, de certa forma, um culto. Nós temos o louvor, tem uma mensagem tanto para os pequenininhos como para os maiores. E sempre, quando eu estou presente, nós terminamos com a bênção apostólica. Porque temos a ideia de que é um culto, não é uma brincadeira, não é somente, mas é um culto de adoração também a Deus. Aqui eu sou o pastor da igreja e o conselheiro Alain, que é o conselheiro do conselho. O conselho coloca um conselheiro não somente para o CP. Em outras igrejas, a maioria das igrejas é somente para o CP. Mas a igreja de Pinheiros, graças a Deus, eu acho que fez uma coisa tão fantástica, que é exatamente colocar o conselheiro não somente para o CP, mas para todo o Pinheiros Infância. Então, nós temos uma visão geral do ministério com as crianças. Não está aqui, mas nós deixamos para vocês verem ao vivo o berçário, novo berçário. E eu gostaria que ficasse em pé, por favor, a Aline, já conversamos, a Aline vai ser a coordenadora do berçário, e provavelmente nós vamos começar agora a montar uma equipe e trabalhar junto com o presbítero Alain. O conselho já nos deu essa incumbência para que a gente possa começar a dinamizar ali para trabalhar com gestos, com os pequenininhos. Tem um livro que, se Deus permitir, nós vamos trazer a autora aqui, que o livro diz: não são pequenos demais, são criancinhas que estão por aprender a palavra de Deus. Então, depois vocês podem ver lá como o conselho fez com tanto amor, com tanto carinho, algo tão especial como o nosso berçário. Bem, aqui nós temos, então, o nosso Pinheiros Infância, e que Deus abençoe-nos e que possamos fazer tudo para a honra e glória do nome de Deus. Eu gostaria de convidá-los a ficar em pé, vamos terminar com uma oração, mas temos os avisos logo depois também. Vamos orar.
Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E que a tua graça e a tua bondade esteja sobre cada um. Daqui a pouco o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que possamos desfrutar de nossas famílias e que o Senhor seja glorificado em tudo também quando estivermos juntos. Nós te louvamos e adoramos e pedimos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja convosco, irmãos, e convosco permaneça hoje e sempre. Amém e amém.